Erro do nada. E como que trabalha a cabeça nessa época que vai ficando tudo mais frio? Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Europa que eu vivo. Hoje vamos conversar um pouco, bater um papo sobre tudo que acontece por aqui. Oi pessoal, tudo bom com vocês? Vamos lá, mais um dia, né? Parece um filme de terror agora, parece que tá tudo para o Halloween. Só que o Halloween já passou enquanto eu tô fazendo esse vídeo. E é justamente a época que o outono vai ficando mais frio e vai se preparando aí para o cenário real do inverno. As árvores realmente já estão com bastante folhas ao chão, estão quase sem folhas. E vamos seguindo no cenário real agora, né? De ir no supermercado no frio. Sem vontade, mas indo mesmo. Seguindo por aqui, sejam bem-vindos a mais um vlog da minha rotina, grande rotina aqui na Europa. E essa é a Europa que eu vivo. Vamos comigo! E como que trabalha a cabeça nessa época que vai ficando tudo mais frio, sem vontade, sem cor, de como é no verão, na primavera, e agora no inverno você não tem vontade de sair, né? Então, é trabalhar a cabeça, porque se você não trabalhar a sua cabeça, fazer terapia, tomar vitaminas, como eu já expliquei em outro vídeo, é sobre isso. Eu fui tentando entender e compreendendo, porque cada vez mais a gente vai descobrindo formas de como combater essa monotonia e tentando levar, né? Porque todo mundo acha que vai ser super fácil, que vai ser tudo maravilhoso. A atual fase que eu vivo da minha vida, não é que ela é perfeita, mas eu já passei muita coisa aqui para poder estar viajando mais, para poder estar mais estabilizado, não só emocionalmente, mas financeiramente. Porque quando eu cheguei aqui os valores eram totalmente diferentes do que eu achava que era, do que eu achava que era disponível nas redes sociais. Então é muito complicado você às vezes se planejar de uma forma e chegar aqui a realidade é outra. Então é necessário você se preparar, se organizar da questão financeira para poder chegar nas suas metas. Então, de certa forma, não existe uma receita de bolo de que vai dar tudo certo, de que é tudo menos complicado e que as coisas se organizem de uma forma mais fácil. Não existe isso. Cada vez mais está complicado você emigrar. Não é impossível, mas o número de possibilidades está ficando menor. Principalmente depois que pessoas que têm o direito à cidadania, mais fácil do modo administrativo, né, para explicar resumidamente, perderam seus direitos com um decreto que saiu da Itália. Então, tudo está se complicando, se dificultando para diminuir o número de pessoas que imigrem, né, que querem imigrar para a Europa. Então, negas, mais para frente eu explico com vocês, mas com calma. Nossa, a mulher subiu em cima da calçada. Eu achei que ela ia me atropelar, mas tudo bem, né? Momentos. Vamos agora entrar no supermercado. Depois eu bato mais um papo com vocês falando sobre a realidade de imigrar e vir para cá. Como se preparar. Parou de chover, mas tá um pouco nublado. E é sobre isso, né? Seguimos agora voltando para casa depois de fazer as compras. O mercado tava cheio, tinha até polícia que tentaram roubar alguma coisa lá, enfim. Um caos, né? Seguimos a rotina de todo final de semana, quase sempre, todo final de semana, porque se não estiver viajando, essa é a rotina. Se estiver viajando, a gente tem que fazer primeiro na sexta, antes de viajar, as compras do supermercado, para poder deixar tudo organizado, né? Porque senão como é que faz na semana, né? Sobre isso. E como eu tava falando para vocês, a vida aqui não é que ela seja totalmente fácil, totalmente cheia de regalias,
E tá ficando cada vez mais difícil pelo número de pessoas que querem justamente ter essa oportunidade de ter uma qualidade de vida melhor, ter justamente essas coisas a mais que impulsionam as pessoas quererem a imigrar, né? Mas venham se preparando que fácil não vai ser os primeiros anos. Até você ter uma estabilidade financeira, até você ter uma estabilidade emocional, vai ser aí uns 2 a 3 anos. Que foi o que aconteceu comigo. Talvez não seja o que possa acontecer com você, mas é assim. E uma coisa que eu falei pra vocês, né? A quantidade de carro que tem aqui na Itália por pessoa. Nossa, eu acho que cada pessoa que mora numa casa tem 2 carros por casa, eu acho, mais ou menos assim, porque é muito carro. Eles fazem tudo de carro, não quero pegar transporte público, embora que o transporte público daqui não seja tão maravilhoso, também seja por isso. Mas aqui saiu inclusive um artigo essa semana, o nível de poluição que tá do ar tá imenso, tá? Agora eu não lembro o número, mas que voltou para trás, né? Deu um passo para trás. Estava até melhorando, mas voltou para trás. E não sei se a coisa melhora por aqui não, porque a cultura deles é ter um carro. Tô nem aí pro meio ambiente. E vamos todo mundo usar carro e vamos fazer tráfico. E é isso. E como eu tava voltando ao assunto, porque eu vi esse monte de carro veio na minha mente falar sobre isso, do que acontece aqui, né? A cultura daqui. Também você tem que saber que não é só preparar a cabeça, tem o financeiro também, porque os valores vão aumentando. Fui agora no supermercado, o valor já aumentou de algumas coisas que eu já sei que pego quase toda semana. Então, tudo aqui aumenta, menos o salário mínimo. É sobre isso. Então já vai me cansando também algumas coisas daqui. Mas ainda continuo porque vale a pena. Se não valesse a pena, eu já teria voltado para casa da minha mãe e dos meus pais e tava tudo bem. E não tava tudo bem, né? Porque acho que imigrar também fala sobre amadurecer. Amadurecer sem plateia, né? Porque você não vai ter ninguém para olhar o quanto você se sacrifica, olhar o quanto você consegue ter vitórias aqui, que para pessoas que olham de longe não é nada. Mas para quem passa aqui o peso de imigrar, o peso de estar longe do seu país, sabe que pequenas vitórias são grandes conquistas. E eu fiz várias delas, com muito esforço, com muito sacrifício, e me orgulho muito de estar ainda aqui. Porque quando todo mundo falava que não ia dar certo, que eu ia voltar pro Brasil, que eu ia voltar como um perdedor, que não conseguiu conquistar nada, eu justamente pensei o contrário. Eu não vim aqui para perder. Eu vim aqui para conseguir conquistar, conseguir o meu espaço, conseguir os meus sonhos que eu vim para cá. Então, basicamente, se você for pensar que vai dar tudo errado, nem sai de casa, porque o seu psicológico já não está trabalhado para enfrentar um processo como esse. Então tem que trabalhar muita coisa para poder estar aqui, mas principalmente acho que hoje em dia o financeiro, que se você não vem preparado para o financeiro, as coisas podem se complicar ainda mais. Mas se tratando de Itália também, tudo é muito lento, tudo é muito burocrático e tempo é dinheiro. E seu documento sair em muito tempo, levar muito tempo para poder sair, te custa dinheiro. Porque você precisa do documento para poder trabalhar, você precisa do documento para poder conseguir uma casa. Então, assim, são coisas culturais que eu não consigo entender até hoje, estando em 2025, com tanta tecnologia, com tanta coisa que se pode fazer mais rápida, eles ainda usam tudo um papel e uma caneta. Então, fica aí para vocês entenderem e refletirem sobre como é aqui na Itália a cultura deles. E outras coisas que depois eu posso falar um pouco em outro tema. Então vamos seguindo para casa que tá um frio e eu preciso já descansar e arrumar tudo. Vamos seguindo. Bom, já dentro de casa, mais quente, mais confortável. Eu sei que eu tô tentando fazer diferente esse outono e inverno, sair mais de casa, mas
é complicado. Quando começa esse frio, já não vai dando vontade de andar pela cidade. Talvez se andar é pra correr pra dentro de um café. Mas tô tentando, tá? Fazendo diferença. Tô tentando. Vamos com calma. Ainda não chegou o inverno, mas esse final de semana já vai ficar em casa. Então é sobre isso. Vamos às compras da semana, que eu sempre mostro pra vocês. Não sei se dá pra ver. 20,26. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. 20,26 euros. Eu gastei nas compras do supermercado. É as compras da semana. Comprar o básico de café da manhã, queijo, leite, ovo, verdura. Inclusive eu vi que alguns valores já mudaram. Então, tipo assim, aqui é a coisa bem engraçada da Itália, né? Que o supermercado aumenta, o aluguel depois que muda o contrato aumenta, a luz, a boleta da a conta de luz, quando vem para pagar, também aumenta. Então, tipo assim, tudo aumenta na Itália, menos o salário do trabalhador, né? Então, se você quer vir para Itália, como eu falei para vocês, preste também atenção nessas coisas, porque eu acho que Itália, para um começo de uma imigração, não seja um país, pelo menos na minha visão, para você fazer um planejamento financeiro de juntar mais dinheiro, de poder ter mais oportunidades de emprego. Então, tipo assim, além de ser complicado arrumar um trabalho aqui, existe também a pressão cultural deles de falar alto, de gritar, de não saber ter empatia com as pessoas. Então, não posso falar que todos são assim, mas a maioria são assim, né? Vamos arrumar essa coisa e bater um papo com vocês, porque eu tenho mais coisa para falar sobre a minha vida, sobre os meus aspectos, do que eu acho que acontece aqui, né, na vida de um imigrante na Itália, nessa primeira parte, e vocês vão entender o porquê mais pra frente, mas é sobre isso. Não é fácil para mim trabalhar na minha rotina, ter tempo para minha vida pessoal e ainda tá fazendo esse canal aqui, mas é uma coisa que eu me propus a fazer, porque já de um tempo eu tava gravando várias outras viagens, que eu acho que o imigrante tem muita oportunidade disso aqui, sem precisar parcelar em tantas vezes. Aqui, uma coisa que, se você não sabe, a gente não tem essa coisa de parcelar como no Brasil. Vai no supermercado e parcela e divide em 12 vezes. Aqui não existe isso. Existem cartões internacionais que são dos Estados Unidos, como o American, né? Que faz essa questão de parcelamento, mas não é cultural daqui da Europa. É tudo à vista, é tudo no débito. Então, para você ver, né, que tem essa diferença cultural do Brasil. Mas que para mim é bom também para ter uma organização financeira, porque no Brasil eu parcelava tudo e nunca tinha um respiro assim de que não tenho tanta conta para pagar. No Brasil sempre era uma conta atrás de outra, sempre era parcelando em sei quantas vezes e nunca parecia que estava tudo livre, que estava tudo quitado. Sempre parecia uma bola de neve parcelando e sempre nessa coisa assim de consumismo. Eu acho que no Brasil, não que aqui não tenha, mas no Brasil a gente tem uma coisa muito cultural dos Estados Unidos, eu acho, de consumir mais e não fazer um planejamento financeiro. Você tem que fazer esse planejamento financeiro, você tem que ter um controle. E pra mim no início aqui foi bem difícil, porque eu queria sempre comprar uma blusinha, sempre queria comprar um casaco, um tênis de novo, porque tudo parecia muito acessível. E aí eu disse, não, calma, respira, porque tem que ter um planejamento financeiro. Aqui a gente não divide nada, é tudo à vista, e precisa pagar um aluguel, precisa ter um planejamento financeiro de taxa que a gente paga, de lixo, de impostos, que sempre chega para pagar, né? Tipo, chega uma cartinha assim da prefeitura, bem legal, né? Com 250 euros para pagar. E enfim, é sobre isso, mas calma que eu vou sentar e vou lá com calma tudo isso pra vocês. Agora deixa eu arrumar minhas coisas, senão eu me atraso aqui. Estão chegando em casa. Acho que ficou melhor do nível da rua.
A parte que eu mais amo do rodízio é o biscoito chinês. Vamos ver o que o destino tem para mim. Uau! Tá gravando? Uhum. Uau! Nossa! Coisas que acontecem no meu bairro do nada. Mas tudo bem. Bom dia! Eu falei que ia bater um papo com vocês, acabei esquecendo, fui fazer outras coisas. Enfim, mas chegou a hora de bater esse papo com vocês, né? O ano tá chegando no final. Não sei que momento vai esse vídeo, porque é uma loucura editar, fazer tudo pra vocês aqui que gostam de assistir meu conteúdo. Não são muitas pessoas, mas enfim. O importante é que tá sendo um hobby pra mim de criatividade, tá sendo um hobby de sair um pouco, não ficar tanto tempo perdendo tempo nas redes sociais, embora que eu também posto nas redes sociais, mas eu falo de mexer um pouco com a criatividade, mexer um pouco de eu ter uma conversa comigo mesmo, entender coisas que ficam dentro da minha cabeça e que às vezes eu não coloco pra fora. Mas enfim, são conversas dessas profundas que acontecem pela manhã, né? E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Enfim, não é fácil imigrar. Hoje eu estava justamente bem reflexivo, porque vão fazer 5 anos, são 4 meses e 4 anos e 8 meses, praticamente, que eu tô aqui na Europa, quase 5 anos. E não é fácil viver na Europa, não é fácil viver em outro país, né, porque eu acho que o processo migratório ele sempre vai ser um pouco desconfortante e doloroso, né, não é fácil, porque você vai ter que tratar com coisas que você não dava atenção ao seu interior, que você não dava atenção de que acontecia na sua vida e você não dava atenção, porque você estava ali sempre com o amor da sua mãe, do seu pai, ou com amigos que te chamavam para sair, te faziam esquecer das suas problemáticas internas. E não só isso, mas também saber pensar rápido como lidar com situações de achar uma casa, de achar um trabalho, de saber que você é capaz de fazer tudo isso, de entender que você tem força e tira essa força da onde nem imaginava tirar, entendeu? São tantas questões de um processo imigratório que não é fácil, mas que nem todo mundo está preparado para isso e nem por isso essa pessoa é uma perdedora e nem por isso essa pessoa é uma fracassada. Mas eu não pensava dessa forma assim, né? Quando eu estava no início. Eu achava que eu precisaria dar meu sangue e passar por coisas, sabe? Mas que não era para me sentir vencedor. Hoje eu entendo que eu precisava passar por tantos processos que foram dolorosos para mim para poder entender a força que eu tenho, porque eu não acreditava na força que eu tenho. Eu não acreditava em mim, eu não acreditava que eu era capaz. Até minha mãe se surpreendeu por eu estar aqui até hoje, porque ela achava que eu também não tinha tanto essa força. E são coisas que a gente aprende lidando com isso, né? O processo imigratório é doloroso por você, às vezes, ter momentos que você tem que lidar com a solidão. Você tem que se abraçar a si mesmo, por não ter outras pessoas onde você possa confiar e abraçar e entregar toda a sua vida e contar tudo para essas pessoas. E eu fui sempre um pouco meio solitário também no Brasil, então a solidão já era uma companhia minha, que não foi tão perversa, mas ela se tornou um pouco no processo imigratório, né, eu sempre fui muito de esconder problemáticas minhas pessoais dos meus pais, a gente não tinha tantos diálogos profundos do que acontecia na minha vida pessoal, e tá tudo bem também, né, nem todo mundo tem essa vocação de se abrir para todo mundo, de contar todas as suas problemáticas. Mas aqui foi muito mais doloroso ter que atravessar tantas dificuldades que eu nunca imaginei que eu ia passar, que me doeu ainda mais por acreditar em certos momentos em pessoas e você vê que a palavra de algumas pessoas não vale nada, o caráter de algumas pessoas são realmente sujos.
e dói você entender e conhecer a realidade da natureza humana, né, que é perversa. E que nem por isso a gente precisa ser perverso. Nem por isso a gente precisa tratar da mesma moeda, nem por isso a gente precisa lidar com falsidade, nem por isso a gente precisa ter que conviver com certas pessoas. A gente não precisa disso. Tem pessoas que acham que a gente tem que ser sim falso, tem pessoas que acham que a gente tem que sim ter que lidar com tantos ambientes tóxicos e tá tudo bem, a vida é assim, não vai mudar. Eu não penso dessa forma, é o meu caráter, e por isso que pra mim foi tão doloroso, porque eu já passei por cada coisa que eu vou contar pra vocês. Nossa, não foi fácil. E mais doloroso ainda é você não ter a sua família aqui para realmente dar um abraço, para realmente ter uma outra conversa mais profunda, para ter momentos alegres, presentes, físicos, né? Mas a minha mãe, ela sempre foi muito psicóloga também minha, né? Ela me atendia. Mãe é mãe, né? E o meu amor pela minha mãe e a minha mãe por mim só cresceu ainda mais nesse processo, porque a gente sabe do quanto foi importante tantas ligações, do quanto às vezes em momentos delicados eu não queria mostrar para ela que eu não estava tão bem mentalmente e acabei chorando em ligações, e isso me deixava mais aflito porque eu não queria deixar ela aflita, mas a mãe sabe quando a gente não tá bem. A mãe sente tudo o que a gente tá sentindo, é uma coisa sobrenatural e só quem é mãe sabe o que é o amor de mãe. E é inexplicável. Mãe, eu te amo muito, muito obrigado por estar sempre me apoiando, por estar sempre perguntando como é que eu tô. E meu pai também, né? Eu não vou deixar de falar, ele que é um dos meus maiores fãs que me assiste. Pai, eu te amo. E é isso. Essa trajetória toda, eu acho que eu também não teria conseguido chegar até aqui como imigrante sem a força online dos meus pais, né? De me apoiar, de falar comigo que a vida realmente não é fácil. Se a gente aguenta, a gente atravessa aquele processo, se não, a gente volta. E meus pais sempre foram muito gentis, muito amorosos, dizendo que se eu quisesse voltar, eles sempre estariam ali para me acolher, sempre estariam ali para me abraçar, para me receber. Mas não era isso que eu queria, né? Eu sou um pouco cabeça dura, assim, teimoso, taurino, então de touro, já estava falando em italiano, desculpa. Enfim, são tantas questões, são tantas coisas que se você tá achando esse vídeo meu aqui, se você tá buscando informações de como é viver em outro país, seja lá qual for, primeiro estuda como é a burocracia do país, primeiro estuda para ver se você vai se adaptar a isso, primeiro estuda sobre tudo que for de informação. É o primeiro conselho que eu já dei em outros vídeos aqui, mas sempre repito, porque eu vim sem realmente na emoção, sem estudar nada, sem pesquisar nada, foi muita loucura, mas era muito do que eu precisava sair do Brasil. Eu precisava respirar outros ares, eu precisava conhecer outras coisas, né? Mas eu acho que eu me organizaria de uma outra forma se fosse voltar no tempo e fazer tudo diferente. Ou talvez não, ou talvez realmente encararia, porque eu já saberia que lá na frente ia dar tudo certo pela força que eu tenho hoje, pela construção mental, e nem por isso não quer dizer que vai ter dias que eu não vou estar capengo, xoxo, anêmico, triste, pra baixo. A vida é assim, vai ter dias que você vai estar feliz, vai ter dias que você vai estar confiante sobre você, mas vai ter dias que a gente vai estar, sabe, muito pra baixo, sem acreditar no futuro, mas eu não quero pensar tanto no futuro, porque eu já sou uma pessoa ansiosa que penso muito no futuro. Porém, é uma terapia para mim estar fazendo esses vídeos, é uma terapia para mim estar me escutando, me vendo, entendendo que principalmente do valor que eu tenho do meu caráter construído aqui, principalmente, né? Porque é outra coisa que eu enxergo depois de tudo que eu enfrentei, de momentos aqui que realmente eu nunca pensei que eu fosse imaginar, principalmente de momentos que eu não tinha para onde ir, não tinha casa, porque era muito complicado alugar, era muito complicado achar, era muito complicado achar um trabalho, era muito complicado tudo, de entender rápido como se falava no outro idioma, de saber entender e aprender a língua, saber não ser enganado pelas pessoas, né? E enfim, mas é uma trajetória e uma construção que me orgulha muito de quem eu sou hoje, de quem eu estou construindo ser, porque é uma construção diária. Parece um papo filosófico, mas enfim,
essa reflexão toda que eu tive nessa manhã, e eu precisava documentar isso, deixar registrado num vídeo desse, porque talvez há pessoas que estejam passando por um momento que não se reconhecem, não sabem a força que tem dentro de si, não sabem que podem sim trilhar um outro projeto, pode sim mudar de trabalho, pode sim recomeçar uma outra universidade, pode sim refazer a vida em qualquer outro momento que seja. Vai ser fácil? Não, porque não é fácil viver. Isso já começa daí. Mas só de você entender o que você tá com saúde, você tá com força, você tá vivendo, você acordou, já foi uma outra oportunidade para você tentar reconstruir tudo do zero, refazer e não cometer as mesmas rotinas e não fazer as mesmas coisas, porque quando você faz as mesmas rotinas, as mesmas coisas que te deixam para baixo, frequenta os mesmos lugares que já não são bons para você, a coisa não vai mudar. A coisa sempre vai ser a mesma coisa todo ano. Só vai mudar o número do ano e não vai mudar a tua vida. Então, mas cuidado, porque também a imigração ela não é uma salvação. A imigração não vai completamente te tirar todas as problemáticas que você tem na sua vida. A migração não vai é, mudar completamente a tua vida, né? Obviamente que ela muda, mas ela não é um objeto de salvação, né? Então você tem que ter muito cuidado com isso. Porque foi aí que quase deu errado para mim, porque eu achei que a imigração seria uma salvação para mim. Uma salvação para eu sair um pouco daquela coisa que eu tava meio para baixo, tava um pouco sem energia, sem força, sem perspectiva de futuro. E foi quando eu imigrei que eu pude ter um olhar que, nossa, tem muito mais para conhecer, tem muito mais para enxergar da vida. A vida não é sobre juntar dinheiro e comprar uma casa. A vida não é só sobre juntar dinheiro e comprar um carro. A vida não é dinheiro, não é só dinheiro. A vida não é sobre só juntar dinheiro. A vida é sobre viver. E quando você tem a oportunidade de viver, é o que você tem que fazer. E eu sou muito grato dessa oportunidade que Deus está me dando aqui, de poder estar aqui, de poder estar conhecendo outros países que eu pensei muito em querer conhecer, mas nunca pensei que fosse possível, da realidade da onde eu vim, da família onde a gente cresceu muito humilde. Quando eu era criança, eu sempre já tinha um fascínio pela viagem, um fascínio por conhecer lugares do mundo. Tem lugares que eu ainda não conheço, mas se Deus permitir, vou conseguir conhecer. Mas é sobre isso, né? Que você entenda que você pode mudar a sua trajetória, você pode mudar e pode ser e chegar aonde você quiser. Primeiro de tudo, você tem que mudar a sua rotina do que não está te deixando proporcionar fazer isso. O que, que precisa se organizar para poder realizar isso, né? E não se prender, se acorrentar a coisas que te fazem mal. Eu espero que eu possa assistir depois desse vídeo e não esquecer dessas palavras, porque é importante até para mim. Não me acomodar, tentar realmente mudar, mudar o meu âmbito, mudar a minha rotina e sempre tentar amadurecer, sempre tentar mudar. Eu sou uma pessoa cheia de defeitos, eu sou uma pessoa que é complicado conviver comigo, porque às vezes eu solto algumas verdades que não deveriam ser ditas. Eu sou uma pessoa que não aceito viver e nem tolero com falsidade, com ambientes tóxicos que não me pertencem mais, então eu prefiro estar isolado no meu canto do que conviver com falsidade, conviver com ambientes tóxicos que, sabe, não te evolui para nada. Então eu sim sou uma pessoa que sou de difícil convívio e que eu entendo que eu preciso depois assistir esse vídeo quando eu esquecer do que eu preciso mudar na minha vida, de quando eu esquecer do que eu preciso fazer para que a coisa possa acontecer, do quando eu esquecer de acreditar em mim. Então é um vídeo que serve para mim também, então deixa aqui documentado para quando eu me esquecer de muita coisa, eu lembrar assistindo esse vídeo, porque é necessário. Então eu espero que não só no próximo ano que tá aí batendo na porta, você muda a sua vida, mas já a partir de hoje, muda o hábito alimentar, muda as músicas que você já escuta todos os dias, conhece outros artistas, muda o hábito de não sair de casa, de fazer uma caminhada, de ver o mundo acontecendo, entendeu? Muda o teu hábito, muda a tua perspectiva e ver o quanto isso vai abrir a tua mente, o quanto isso vai melhorar a tua saúde mental. É isso. Muito obrigado por mais um papo migratório, muito obrigado por mais um papo de cara a cara do que acontece por aqui. Muito obrigado a mim por não ter desistido da minha própria vida, por não ter desistido de desafios, por não ter deixado a saudade falar mais alto e me tirar o caminho e o olhar do foco de amadurecer, de evoluir, de querer conquistar, que é sobre esse processo migratório, é sobre querer conquistar o nosso espaço, é sobre evoluir a cada dia mais.
É isso, se você gostou desse vídeo, gostou de me conhecer por aqui, se inscreve no canal, deixa o comentário e que você pode realizar tudo que você queira. É só você primeiro acreditar em você. Até o próximo vídeo, até tchau, tchau, a próxima viagem. One is the loneliest number that you